Exercícios. Aqui, nada melhor do que a gente fazer um exercício para a gente implementar tudo isso que a gente aprendeu. Eu uso esses joguinhos aqui atrás porque, na verdade, é um exercício de aplicação. Tem uma questão de lógica envolvida e aí nós vamos aplicar tudo que vocês aprenderam até agora, envolvendo arranjo de dados e envolvendo elementos de molas 2D. Na lista de exercícios a gente tem uma série de exercícios que vocês podem escolher e eu vou resolver esse daqui. Eu quero lembrar que a gente está começando a matéria praticamente agora, então por isso nós vamos usar alguns modelos didáticos, né? Porque mais para frente nós vamos implementar toda essa metodologia no computador. Vocês vão aprender a usar softwares que utilizam por trás, ou seja, na sua programação, tudo isso que eu estou te ensinando aqui nessa disciplina. Então se você entende a fenomenologia, sabe o que está por trás da resolução de um exercício como esse, com certeza na hora que a gente implementar coisas maiores e mais complexas no software, você vai entender perfeitamente como o software se comportou. Daí eu falo isso, o cara já fica pensando que no próximo semestre vai projetar o Taj Mahal. Não é bem assim, mas também é quase lá. Afinal, você está na mais famosa do Brasil, meu caro. E aqui o negócio é faca na caveira, então vamos embora. Nesse exercício a gente tem aí 6 molas e todas as molas têm a mesma rigidez, 2 kN por milímetro. Então, por favor, presta atenção, a gente tem aqui a mola número 1, aqui a gente tem a mola número 2, aqui temos a mola número 3, aqui temos a mola número 4, mola número 5, mola número 6. Temos os respectivos ângulos que são formados entre a organização dessas molas e também nos é informado que existe a aplicação das seguintes forças externas. 6 kN aplicado aqui nesse ponto, 2 kN aplicado aqui nesse ponto. Eu estou chamando de ponto porque eu não comecei a resolver o exercício ainda. Na hora que eu começar a modelar essa estrutura, eu vou começar a chamar essas regiões específicas de nós. E aí o enunciado desse exercício diz o seguinte: determine a geometria deformada, a força na mola número 2, ou seja, eu quero saber se a mola tem força de tração ou compressão e quero saber qual é o valor, qual é a magnitude dessa força e também a energia potencial elástica que está armazenada na mola número 3. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar os elementos, eles já foram numerados para a gente, numerar os nós, e aí eu numerei os nós dessa maneira. Eu chamei esse aqui do nó número 1, esse aqui o nó central do nó número 2, esse aqui do nó número 3 e esse aqui do nó número 4. Ou seja, não faz o menor sentido você se preocupar com qual é a regra que está por trás disso. Não tem regra alguma. Você numera os nós da maneira que você bem desejar. Então os elementos já estavam numerados, já numeramos os nós e agora pede para que a gente faça a definição das coordenadas globais. E eu recomendo que você sempre adote dessa maneira. Coordenada global x para a direita, tudo que for para a direita vai ser positivo. Y, tudo para cima vai ser positivo. E em termos de ângulo, tudo que for medido no sentido anti-horário será positivo. Uma vez que a gente terminou o passo número 1, a gente pode migrar para o passo número 2, que é preencher as tabelas de arranjos de dados. E aí eu quero te mostrar um panorama geral. Quando eu falo preencher os arranjos de dados, a gente tem que preencher obrigatoriamente as matrizes identidade, a matriz de incidência e a matriz de localização. E a matriz prop, a única obrigação que você tem é de preencher essa linha da matriz prop. Todas as outras linhas são fornecidas para te ajudar na resolução do exercício. Portanto, não é obrigatório que você faça o preenchimento dessas outras linhas aqui. É recomendável sempre que possível. E aí tem uma estratégia interessante, que até é dita que é uma estratégia militar, que é importante você dividir para conquistar. Então vamos começar aos poucos e a gente vai treinar nesse exercício a utilização dos arranjos de dados em estruturas que são compostas somente por molas bidimensionais. Então aproveita aí que vai ser bem legal. A primeira matriz que eu vou preencher é a matriz de identidade. Você pode perceber que a matriz relaciona quais são os nós da estrutura com os seus respectivos graus de liberdade. A gente já havia discutido que os graus de liberdade U serão aqueles deslocamentos em X. Os graus de liberdade V serão os deslocamentos em Y. E os graus de liberdade θ serão as deformações angulares da linha neutra. Nenhum desses elementos, na verdade só tem um elemento, que são os elementos de mola. Mola não tem esse tipo de grau de liberdade, então automaticamente eu já vou inabilitar, inutilizar essa linha para que eu não tenha uma vontadinha de querer fazer alguma coisa errada, mesmo que sem querer. Ao desabilitar essa linha, você evita que você preencha alguma coisa sem querer. Então só para ficar com um padrão de cores adequado, eu vou fazer essa inabilitação de preto e vou seguir o padrão de numeração que a gente já havia comentado anteriormente. E também vou usar o padrão de cores que eu usei desde o início da disciplina. Eu falei para vocês que alfa são os graus de liberdade desconhecidos
e beta são os graus de liberdade conhecidos. Uma análise cuidadosa do exercício vai detectar que o nó 3, pelo fato dele estar conectado só e somente só com molas, ele tem 2 graus de liberdade, e nesse caso são 2 graus de liberdade desconhecidos. Então eu vou escrever aqui, ó, esse é o grau de liberdade em U, e esse aqui é o grau de liberdade em V, eles são desconhecidos. Então a gente já tem 2 graus de liberdade para serem preenchidos. Ao analisar o nó 2, a gente constata a mesma coisa, tem mais um grau de liberdade desconhecido em U, outro grau de liberdade desconhecido em V. Já temos 4 graus de liberdade desconhecidos identificados. Quando a gente olha para os outros graus de liberdade da estrutura, por exemplo, olhemos para o nó 1. O nó 1 tem 2 graus de liberdade, e nesse caso são 2 graus de liberdade conhecidos. O grau de liberdade em U, ele é conhecido, olha aqui, ó, ele vale menos 2 milímetros, mas ele é conhecido. E o grau de liberdade em V também ele é conhecido, porque ele está restrito. E aí eu aproveito para explicar para vocês que esse carrinho, quando ele aparecer aqui, ele dá a liberdade do deslocamento em U. Só que esse carrinho, ele impede o deslocamento em V. Você vai me dizer, mas professor, não é estranho? Essa rodinha aí, ela tem a tendência de cair. E a gente faz a seguinte analogia. A gente fala que essa rodinha, ela está conectada com essa superfície através de força magnética. É uma roda magnética. Então está grudadinho. Mas aí você pode falar, mas professor, eu estou colocando uma força muito grande aqui para baixo. Tá bom, então essa força magnética vai superar essa força muito grande que você colocou para baixo. Então todas as vezes que aparecer um vínculo como esse, você automaticamente vai dizer que o V local, ou seja, esse carinha não pode andar nem para cima nem para baixo. Esse tipo de vínculo permite agora o deslocamento em V, entretanto ele não permite o deslocamento em U. E eu falei local é porque eu sempre imagino essa rodinha em pezinha, é só por isso. E aí nos resta analisar o nó número 4 e a gente vai chegar à mesma constatação, que eu tenho 2 graus de liberdade, 1 grau de liberdade em U, que é conhecido e é igual a 0, e outro grau de liberdade em V, que também é conhecido e igual a 0. Isso possibilita que a gente faça a seguinte constatação, temos 4 graus de liberdade desconhecidos e 4 graus de liberdade conhecidos, o que vai resultar em uma estrutura cuja matriz de rigidez tem dimensão 8×8. Só para ficar mais rápido, eu já coloquei a variável x em cada um dos graus de liberdade para que possa ficar mais fácil de eu numerar aqui com vocês. Então a regra é, numerem primeiro os graus de liberdade desconhecidos. Então tanto faz quem você vai numerar. Se você começa a numerar primeiro pelo nó 2, pelo nó 3, como você quiser. Só para ficar mais fácil, mais simples, eu vou numerar esse carinha aqui, ó, o U do nó 2 eu vou chamar de x1, o V do nó 2 eu vou chamar de x2, o U do nó 3 eu vou chamar de x3 e o V do nó 3 eu vou chamar de x4. Como esse é o primeiro exercício que eu estou fazendo com vocês, então eu estou desenhando os graus de liberdade na estrutura. De agora em diante, vocês vão perceber que ao preencher a matriz ID, eu não preciso fazer mais isso. Então eu vou chamar o grau de liberdade em U do nó 1 de x5, o grau de liberdade V do nó 1 de x6, o grau de liberdade U do nó 4 de x7 e o grau de liberdade V do nó 4 de x8. E agora eu vou fazer o preenchimento, transportar essas informações para a matriz ID, que é a matriz de identidade. Então eu vou novamente desabilitar a linha do θ, porque a estrutura desse exercício é composta por elementos que não têm esse tipo de grau de liberdade. Eles não se comportam dessa maneira, tendo deformação angular da linha neutra. O θ acontece quando eu tenho elementos que estão sujeitos à flexão, e não é nosso caso. A hipótese que nós temos é que esses elementos suportam somente cargas nodais de tração ou compressão. Então eu vou fazer aqui, ó, já deixei também adiantado os x's, coloquei x1, x2, x3 e x4. E eu já falei para vocês que caso vocês precisem, vocês podem e devem acrescentar colunas e linhas em todas as tabelas dos arranjos de dados. Então, por exemplo, nós teremos aqui ó, x5, x6, x7 e x8. E, obviamente, nesse exercício a gente não precisa da coluna 5, porque a gente não tem nó 5. Então, na próxima videoaula, eu vou fazer o preenchimento da matriz de incidência.